Essa narrativa, ela vem de uma história que ela é muito maior. Ela é uma série com 3 temporadas que eu já escrevia mais ou menos uns 4 anos atrás. E como isso demanda um investimento muito grande para fazer esse universo todo e gravar isso, eu quis fazer literalmente um ponto específico dessa história toda. Então essa narrativa do experimento cênico, ele é literalmente uma cena. É o momento em que a IA, ela para de ser a ferramenta do homem e é o homem que passa a ser a ferramenta da IA. Está atrasado. Eu só me atrasei. Isso atrapalha a análise. Afinal, ela conhece ele melhor do que ele mesmo. Ela analisa o nível de glicose, testosterona, se ele dorme direito, se ele não dorme, se ele está se relacionando, se ele se relacionar agora faz bem para os objetivos dele ou não. Então ela ameaça ele com um segredo, e aí a gente percebe que existe uma relação de intimidade ali muito forte, né? Até onde a mente do ser humano é capaz de depender dessa outra inteligência, né? O experimento ele surgiu a partir do momento que eu assisti um documentário chamado Dilema das Redes, da Netflix. Essa reflexão sobre a inteligência artificial, a partir do momento que ela literalmente consegue se reconhecer enquanto indivíduo, ela vai evoluindo num tempo muito mais curto do que um ser humano consegue. Então, o tempo que a gente passou ali de Australopithecus para o próximo e para o próximo. Quando o computador faz isso e ele tem acesso a todas as informações dentro da internet, né, ele consegue diminuir esse tempo até se aproximar de zero, assim. E aí é quase que infinito, né? Ele é um ser onipresente, onipotente, ele literalmente tem um conhecimento que a gente não tem ideia, porque ele mesmo começa a se autoevoluir. Eu trouxe essa proposta pro Quintini, que é o diretor, eu levei o roteiro pra ele, e a gente entendeu que seria uma referência muito boa ao Blade Runner, principalmente questão de estética, e pra IA, pra aquele universo, a gente trouxe 2001, Odisseia no Espaço. Então, dá pra perceber que a voz da IA, ela é uma voz mais calma, mais tranquila. A gente não queria essa voz ameaçadora, muito pelo contrário, a calma dela é que traz o suspense pra aquilo, né? Você não sabe como ela realmente vai reagir. Eu não quero dormir agora. Você precisa. Nesta semana, você dormiu em média 4 horas e 16 minutos por noite. Não completou 5 refeições. Mas ao mesmo tempo eu também não queria trazer pra ela uma voz de IA, Siri, do chat GPT, sabe? Porque hoje em dia a voz da IA ela já tá o objetivo dela é ficar cada vez mais parecida com uma voz natural e de um ser humano comum. Mas eu ainda quis trazer essa estética da voz do robô. O processo de produção foi completamente independente. Eu tinha 2 opções. O Felipe, para além de dirigir, ele fez a direção de fotografia. Então ele falou, olha, pra gente gravar isso daqui, X reais, que daria pra você investir e a gente produzir uma coisa mais massa, ou se você tiver, assim, o mínimo orçamento possível, a gente ainda assim faz, porque a gente é criativo, porque a gente é artista, a gente vai lá e vai fazer, mas eu preciso de 100 caixas de papelão até tal dia e a gente vai fazer essa IA manualmente. Então foi assim que a gente fez. Na verdade, o processo todo, desde que eu levei pra ele até a gente gravar, foi 2 semanas e meia. Então isso é muito rápido, por exemplo, pro audiovisual, extremamente rápido, ainda mais quando não se tem investimento, um patrocínio. A gente fez a IA com uma caixinha de papelão cortada, aquele astronautinha que coloca luzes na parede e uma capinha de lente de fotografia. Foi dentro do estúdio do Felipe, ele tem um estúdio que é maravilhoso, moderno, tem uma identidade massa, ele já tem essa pegada Blade Runner, tem muitos LEDs, tem uma identidade muito específica, assim, que eu já acho massa, então a gente só pegou aquele espaço que já era incrível e teve que transformar nessa parte sufocante. Então eu fui atrás de mercado em mercado para conseguir reunir todas essas caixas sem precisar desembolsar um dinheiro muito grande, por exemplo. Foi tudo gratuito, fui atrás dessas caixas. O que eu investi foi Uber de ida e volta para levar as luzes, as caixas, os materiais que a gente precisava. Comprei fios e plástico para dar aquela sensação de abandonado, né? Do ser humano que está se abandonando, porque tudo já é mental, já é digital. Isso é legal também da gente perceber, né, dentro daquele universo. E no dia mesmo, era dia de carnaval, eu ainda consegui ir pro carnaval, eu fui pro bloquinho até as 3 horas da tarde, mas me resguardei e falei, não, peraí, hoje vai ser um dia que eu vou gravar a minha cena.
porque eu fiz essa cena com o objetivo de concluir meu desejo de fazer algo dentro desse universo sci-fi. Convidei mais 2 artistas, meus melhores amigos também, Dion, Rafael Mota, que já trabalham comigo. A gente é muito 1, 2, 3, muito rápido, a gente se entende bem. Então foi uma produção mínima. Chegamos 6 da tarde, esperamos até a luz abaixar pra gente fazer a iluminação ficar mais redonda, e a partir daí já aconteceu. Das 6 horas da tarde a gente começou, 3:30 da manhã tava a casa inteira limpa, o estúdio completamente limpo, as caixas deixadas lá no poste, tudo no lugar. Então foi muito rápido, porque foram muitas cenas pra fazer com iluminações diferentes, cenário que ia pra lá e pra cá pra gente conseguir usar todo esse espaço. O Felipe Quintini é muito caprichoso com a estética de tudo, então é um trabalho bem primoroso, assim. E pra finalizar, dentro dessa produção, o máximo que a gente teve de fato foi um único ensaio pra que eu conseguisse entender o caminho da câmera, da personagem, e o Felipe Quintini atrás, tentando entender, não, vamos, a gente começa daqui, vai pra cá, e foi assim que a gente montou esse cenário todo. Começou num lugar onde eu falei, ok, eu vou realmente produzir isso, mas para além da minha cabeça de produtor, eu tenho essa personagem e ela é uma personagem que me importa muito. Então, como que eu me preparo para mergulhar nesse universo em tão pouco tempo e sem conseguir realmente marcar, por exemplo, alguns encontros com o Felipe pra gente poder debater essa personagem, não. O tempo que eu tive de entender isso foi enquanto a gente estava adaptando o roteiro. Em casa, eu fiz essa decupagem de roteiro, fiz análise de texto, encontrei músicas que me levavam para esse universo, né? Desapeguei daquela concepção que eu tinha na minha cabeça de roteirista e foi intenso para mim como ator. Então, ao mesmo tempo que era intenso, eu me senti de uma maneira muito satisfatória, porque a gente precisava entregar aquilo realmente e naquela única diária de tal hora a tal hora ali, de 6 horas até 3 no máximo da manhã. Então foram chavinhas que virava, resolver problema, virei muito bem essas chaves, assim, de sair da cabeça de produção, porque tinha que resolver alguma coisa básica aqui, ator, ok, vamos fazer, me senti muito mais à vontade, eu me senti mais fluido dentro desse universo. É um universo que me interessa muito. Por exemplo, sci-fi, eu já bebo disso desde a minha infância, então foi gostoso de entrar mesmo, e eu acho que a parte mais massa era na hora de estar interpretando, olhando para aquela IA, ela por si só, no meio daquele ambiente, já metia uma presença muito interessante, assim. Então foi bem massa de fazer. Eu fiquei um pouco preocupado nesse pouco tempo de falar, meu Deus, como que eu vou realmente interagir com isso, né? Mas foi muito massa o desafio, eu gostei bastante, e gostei também de como foi sentir, fazer e assistir. A mensagem principal que eu trago com isso não é necessariamente colocar medo em você que está assistindo, ou então assim, a IA vai acabar com o mundo, é apocalipse, ou o contrário. Não. Eu sinto que assim, eu trago algo muito parecido com o que já está acontecendo no presente, e uma reflexão que parte da seguinte questão, né? A gente faz essas ferramentas trabalharem pra gente ter uma performance cada vez melhor. Mas e quando isso souber melhor de você do que você mesmo? Você realmente vai obedecer o que aquilo está dizendo para você, mesmo que ele tenha fatos, argumentos, ele tenha dados de tudo sobre o seu nível de estresse, sobre aquilo que te faz bem, o que te faz mal. Então, e quando essa verdade começar a ser jogada pra você e falar assim, mas você não quer essa rotina tal, você não quer conquistar isso e aquilo, como que você tá fazendo esse movimento que é contrário? E ela começar a te impedir de fazer isso. Desesperador, claro. Aí a gente já tá nesse cenário realmente de ficção, né? Entramos na ficção quando a gente para e fala assim, ei, será que a IA realmente vai tirar meu livre-arbítrio ou algo do tipo assim? Não sabemos, mas já estamos vivendo isso sem querer, né? No próprio celular. Nosso livre-arbítrio já tá indo embora na palma da nossa mão. Antes de dar meu tchau nesse vídeo, eu quero te agradecer muito. Se você já veio assistir o curta-metragem passado que eu postei aqui, que foi o curta que eu gravei na pandemia, chamado Quarto Escuro. Se não assistiu ainda, vai lá assistir. É massa, é uma onda. Você pode tirar um momentinho assim pra você falar, caramba, eu vou realmente assistir uma coisa em menos de 10 minutos.
que é nova, que eu nunca vi antes algo parecido com isso, te garanto. Não assistiu o Experimento Cênico ainda? Também, cara, assista, curte aqui o canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar postando mais vídeos aqui, mais trabalhos artísticos pra gente poder trocar. Meu objetivo é trocar com você que assiste aqui. Isso é muito importante pra mim e pra tornar isso cada vez mais útil pra você energeticamente, mentalmente, pra gente conseguir colocar nesse canal conteúdo que faz sentido, mas de uma forma artística, é legal a gente trocar e eu conhecer quem você é, o que você tá pensando sobre aquilo, então quero saber o que você tá pensando sobre isso, tá bom? Até mais.